Olá, pessoal. Preparei um material para vocês sobre cinemática, movimento retilíneo uniforme. O que nós estudamos até aqui? Os conceitos básicos de cinemática. Aí nós vimos ponto material, vimos movimento, por que o movimento é relativo, trajetória, não é? E em específico a questão do deslocamento escalar, que é aquele deslocamento que depende do ponto final e do ponto inicial do sistema. Este deslocamento escalar, ele é diferente da distância percorrida, ou seja, eu posso ter distância percorrida, porém eu posso não ter deslocamento escalar, situação de que eu vou toda uma trajetória e volto para o mesmo ponto de origem, eu só tive distância, porém não tive deslocamento. Estes conteúdos iniciais estão no livro de vocês até a página 15, com os exercícios corrigidos e o resuminho no caderno. Nós iniciamos nas últimas aulas os tipos de movimento e, em particular, o movimento retilíneo uniforme, que tem por características velocidade constante, aceleração nula e trajetória retilínea. O nosso ponto material, o nosso corpo, o nosso sistema, desloca-se numa trajetória retilínea com velocidade constante. Não existe aceleração, porque acelerar é variar a velocidade. Classificação deste MRU: progressivo ou regressivo, regressivo ou retrógrado. Observem que algumas bibliografias nós temos essa identificação de retrógrado. Se nós formos analisar os desenhos, o que nós temos? Nós temos um móvel deslocando-se no sentido positivo da trajetória, ou seja, MRU progressivo. Nós somos os observadores visualizando aquele movimento do lado de fora. O início da trajetória, dos marcos quilométricos, pode estar aqui e ele vai da origem até um ponto máximo da sua trajetória, indo para o fim da trajetória, progressivo, velocidade positiva. Quando ele está lá no fim da trajetória e volta para o início da trajetória, ele tem a velocidade negativa e ele é retrógrado ou regressivo, velocidade negativa. Equação horária ou equação ou função horária do espaço no MRU. É aquela equação que nós usamos basicamente para descobrir a velocidade, porque nós vamos trabalhar de forma gráfica e as posições finais e iniciais nós tiramos do gráfico. Então, é uma equação que é em função do tempo, levando em consideração as grandezas da posição final, da posição inicial, da velocidade e do tempo. Lembrem-se e atentem-se que no caderno e no livro nós temos aqui um mais ou menos, porque esta velocidade, esse movimento pode ser progressivo, velocidade positiva, ou ele pode ser negativo, velocidade retrógrado, velocidade negativa. Então, aqui nós já colocávamos para facilitar a nossa vida, mais ou menos. Então, equação horária do MRU. Vamos ver um exemplo. Uma partícula descreve um movimento, a função horária dos espaços do movimento uniforme, a função horária dos espaços com unidades no sistema internacional é. Então, aquela equação horária genérica foi atribuído valores para as variáveis que ocupam esta posição dentro da equação. E esses valores, eles estão no sistema internacional. Então, não esqueçam que se é posição, tem que ser em metros, se é velocidade, tem que ser em metros por segundo. Então, eu vou passar mais uma para nós vermos a resolução e depois nós voltamos nas respostas. O que diz a resolução? Eu tenho uma equação horária e eu vou colocar a equação horária dada abaixo. Quem é que é a posição inicial? Os dois. Se está no SI, são 2 metros.
a velocidade 5 metros por segundo. Se atentem que esta velocidade é positiva, então eu tenho um MRU progressivo. E esta posição inicial é menos 2 metros. O que significa isso para nós? Significa que eu tenho uma trajetória cuja origem está aqui no meio e esse móvel está antes dessa origem, indo para o fim da trajetória. Então, antes do zero, ela está lá no menos 2 metros, indo em direção ao fim da trajetória. Voltando para a resposta, letra C, velocidade, que é o que pede, e o movimento é progressivo. Graficamente, nós temos como identificar um MRU. Sempre a reta vai ser ascendente, porque ele sempre vai estar indo para o fim da trajetória. Então, este gráfico é um gráfico de eixos de posição em função do tempo. Ele é um ST, posição em função do tempo. O que acontece com este meu gráfico? Onde é que começa a minha reta? Aqui no zero. Então, ele parte da origem, do ponto de 0 metros. E à medida que o tempo vai avançando, ele vai avançando as marcações na trajetória, até chegar nos 50 metros, que é o ponto final. Então, aos 2 segundos de movimento, ele estava na estrada no ponto de 10 metros. Lá, aos 8 segundos de movimento, ele estava no ponto de 40 metros, e assim sucessivamente. Termina no ponto de 50 metros depois de 10 segundos e ele partiu da origem, do início da trajetória. Conhecendo, analisando esse gráfico de posição em função do tempo, sabendo que ele é um MRU progressivo, nós vamos calcular a velocidade. Como que é a velocidade de um MRU? Constante. Então, vou achar um valor de velocidade que ele fez esse trajeto, que ele foi do início ao fim do percurso com a mesma. O que nós temos? Como nós vimos, partiu da origem, 0 metros, chegou no ponto de 50 metros, depois de 10 segundos. Vou escrever equação horária. Olha que eu coloquei já o mais direto, porque eu já sei que ele é progressivo, já classifiquei ele olhando para a reta, e vou colocar nos lugares os valores. Ponto final, 50, posição final, espaço final, posição inicial, espaço final, 0 metros. A velocidade que eu não conheço, eu vou calcular depois de 10 segundos. Passo 0 para cá, 50 menos 0, 50. Passo 10 dividindo, 50 dividido por 10, 5 metros por segundo. Esta velocidade é constante, é sempre a mesma durante todo o percurso, porque ele é um MRU progressivo. Como colocar essa velocidade no gráfico? Ela é sempre a mesma, então ela sempre vale os 5 metros por segundo. Então, aqui são os 5 metros por segundo, e ela é a mesma em todos os intervalos de tempo. Então, se eu colocar aqui embaixo 2, 4, 6, 5, os valores de tempo, eu tenho esses valores de tempo para sempre a mesma velocidade. Então, aqui é um esboço do gráfico da velocidade em função do tempo. Podemos traçar sempre assim? Podemos, identificando o valor da velocidade que foi calculado. Agora, se ele é regressivo, o que acontece no MRU regressivo? Ele parte do fim da trajetória. Então, vocês vejam que lá no meu eixo de posição, ele não está saindo daqui de baixo para ir para o fim da trajetória. Ele está começando lá em cima e ele está voltando na trajetória. Então, passa o tempo e ele vai voltando para um ponto menor da trajetória, lá para o início da estrada. Podemos observar que o móvel parte da posição inicial e volta na trajetória. Vamos ver um exemplo.
representa um móvel com velocidade constante. Então, aqui, ó, palavrinha mágica que eu estou em um MRU. O exercício já me fornece esta informação. Classifique e calcule a velocidade. Só olhando para cá, eu estou vendo que ele parte da posição de 20 metros e ele volta na trajetória depois de 10 segundos. Então, transcorrido 10 segundos, ele saiu do ponto de 20 metros e voltou para o ponto de zero, voltou para a origem. Se ele volta na trajetória, eu já sei que ele é um MRU regressivo ou retrógrado. Por que eu sei que é MRU? Porque o exercício está me dizendo que ele tem velocidade constante. Então, já classifiquei só olhando para o gráfico. Posição inicial lá em cima, os 20 metros. A posição final, os 0 metros, que é a origem, e os 10 segundos de movimento. Escrevo a equação horária, olha o menos aqui, ó, está me indicando que eu já sei que ele é regressivo. Posição final, 0. Posição inicial, 20 metros por segundo. E o tempo, 10 segundos. Mesmo que matematicamente a gente não encontre esse negativo, que eu vou passar o 20 para cá, vai ficar negativo, dividido pelo menos 10. Esse menos aqui, ele é indicação física de que eu estou trabalhando com movimento regressivo. Então, é importante que apareça esse menos 10 para vocês me identificarem a classificação. Graficamente, o esboço do gráfico, olha o negativo aqui, está me dizendo que ele é regressivo. Durante todo o intervalo de tempo, olha onde é que está o menos 10. O zero está aqui, o menos 10 está aqui embaixo. Então, é uma reta paralela ao eixo do tempo, indicando que eu tenho este gráfico do MRU regressivo. Deixei um tema para vocês. Então, a aula foi longa, várias considerações. Agora, nós vamos parar essa semana e a outra só com exercícios sobre MRU progressivo ou MRU regressivo. Então, estou deixando um tema que nós vamos corrigir semana que vem e acrescentar mais alguns exercícios ainda sobre MRU progressivo e regressivo. Dicas para o tema. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros, posição, o S, em metros, com o tempo em segundos. Tempo em segundos. Então, já está no SI, né, gente? Metros e segundos. Determine a velocidade, construa o gráfico da velocidade em função do tempo e classifique o movimento. Já estou olhando aí para uma reta que está subindo, a gente já mais ou menos sabe a classificação do movimento. Vou escrever a equação horária para essa classificação, calcular a velocidade e esboçar o gráfico da velocidade. Dica: veja que o móvel sai da posição de 2 metros. E não sai aqui de baixo, ó, da origem. Ele sai lá de cima e chega aonde? Aí vocês vão fazer o tema para mim. Então, como eu tinha dito, façam tema e começaremos a próxima aula corrigindo e sugerindo outros exercícios. Assistam a aula com calma, façam as anotações no caderno com as datas desta semana, para nós mantermos o caderno completo. O tema pode ser feito no caderno. Se eu pedisse o registro deste tema, pode ser mandado uma foto para o sistema. E eu vou estar registrando todos estes temas como se nós estivéssemos de forma presencial. Então, mantenham o caderno de vocês organizado. Qualquer dúvida, eu estou no sistema Sponte. Tem um fórum ali para perguntas. Então, qualquer coisa, podem colocar lá que eu respondo. Fiquem bem, cuidem-se e eu cobro o tema na próxima semana. Beijo!